Convocar a nossa Clarice Oliveira, nossa grande analista de política. Clarice, afinal, está tendo alguma negociação ou é um jogo de aparências? O Brasil está dizendo, conversamos outro dia com o encarregado de negócios, conversamos outro dia, por exemplo, com o responsável pela área do Tesouro norte-americano, mas proposta, nada tem perspectiva de sair do papel. Boa tarde para você, Uribe, boa tarde para a Tainá, para todo mundo que está aqui com a gente no Bastidores hoje. Uribe, o que a gente tem são alguns sinais claros de que as conversas estão começando a acontecer, o que é muito longe da gente falar em negociação, em acordo, em bater martelo e resolver o problema. Então, o que eu pude sentir pelas conversas que eu tive hoje pela manhã com alguns interlocutores do presidente Lula? Vai muito na linha do que você falou. Estamos percebendo que o governo dos Estados Unidos está fazendo um pouco o que a gente já imaginava que pudesse acontecer, de começar a abrir algumas pequenas janelas de conversa na reta finalíssima antes do prazo do dia 1º de agosto, data em que Donald Trump disse que começaria a aplicar essas sanções, essa tarifa de 50%. Por que o governo brasileiro já trabalhava aí com essa expectativa de que nada aconteceria antes que o prazo se aproximasse? Porque entendem que esse é o mecanismo de pressão utilizado recorrentemente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tem conversa? Tem. A gente começa a ter alguns sinais de conversa. A gente falou aqui, detalhou ontem a articulação entre os técnicos do Ministério da Fazenda e os técnicos do Tesouro americano. Claro, a gente tem isso ainda acontecendo no segundo escalão, mas é uma porta de diálogo. Tem essa conversa confirmada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin com o secretário Lutnick do Comércio dos Estados Unidos. Também uma conversa relevante, são 50 minutos de pessoas que fazem parte da altíssima administração americana com poder, sim, de participar ativamente desse diálogo. Então, é interessante que essa conversa tenha acontecido, mas pela avaliação de, por exemplo, um interlocutor do presidente Lula com o qual eu falei, tem alguns sinais que dão mais alento para o governo brasileiro nesse momento, como, por exemplo, as manifestações do governo dos Estados Unidos de que tem interesse nos minerais críticos. Só que aí entra muito do que você está falando, do que você está trazendo para a gente, Uribe, a minha apuração casa perfeitamente com a sua, que é a seguinte: o presidente Lula, ele individualmente vai seguir colocando a ideia da soberania nacional e da força do governo brasileiro acima de qualquer discussão preliminar. Ou seja, o governo Lula vai conversar, mas não vai baixar a cabeça, não vai ser subserviente e, principalmente, não vai sair entregando de mão beijada recursos minerais super estratégicos, altamente estratégicos para a nossa economia aqui no Brasil.